Eu sou o professor Jackson Vieira e eu vim aqui lhe ajudar a lhe dar dicas de como você deve estudar a gramática. A gramática ela tem 5 áreas. Nós temos a fonologia, nós temos a morfologia, a sintaxe, a semântica e a estilística. Então, o que estudar primeiro? Eu vou lhe dar agora umas dicas do que estudar e o que cada área dessa estuda. Acompanhe. Então, a primeira dica para estudar, então dessas 5 áreas aqui, a primeira dica que eu vou dar para você é que estude primeiro fonologia. Por que fonologia? Existe uma lógica para isso. Fonologia, fono, vem de som, e logia, fono vem de som, e logia vem de estudo. Então, é o estudo do som. Som de quê? É o som dos fonemas. São o som das letras, todas as letras, vogais, consoantes. E eu vou mostrar para você agora, assim como qualquer criança recém-nascida, quando ela começa a desenvolver, começa a falar, a primeira coisa que ela faz é reproduzir sons, pois a primeira coisa que nós vamos fazer, assim como um recém-nascido, assim como alguém que está começando a falar, é estudar primeiramente os sons. Vou mostrar para vocês o que a fonologia estuda e o que você pode estudar e atribuir isso à fonologia. Então quando eu estiver estudando isso, eu estou estudando fonologia? Sim. Veja só o que a fonologia estuda. A fonologia, ela estuda o som, a letra, os dígrafos, vogal, semivogal, consoante, a ortografia. Indo para a parte das sílabas, estuda sílaba tônica, subtônica, átonas. Nas divisões ali, quando a gente separa as sílabas, a gente vê quais são as tônicas, como por exemplo, se são oxítonas, se são paroxítonas, se são proparoxítonas. Nós estudamos a acentuação. Então, quando você estuda isso, você está estudando fonologia. Ou seja, você está ali estudando essa área da gramática. Então, depois de a criança tentar reproduzir sons, ela procura pronunciar as palavras, como água. A primeira coisa, ela já ouviu o som da palavra, agora ela vai falar ago, primeiro aba, depois ago, depois água. Ela vai tentar falar a palavra de forma mais correta. Pois o próximo passo, vocês vão entender que existe uma lógica para isso, o próximo passo de estudo é estudar a morfologia. Então o que a morfologia estuda? A morfologia, a palavra morfo vem de forma e logia de estudo, estudo da forma. Forma da palavra, como ela foi formada, as letras ali. Eu vou mostrar para você, quando você estiver estudando sobre isso, você já sabe, está estudando a área da morfologia. Presta atenção. Então, o que a morfologia estuda? Morfologia, ela estuda a estrutura da palavra, por exemplo, as desinências, a vogal de ligação, essas coisas, radical, os afixos, que é prefixo e sufixo da palavra. Também estuda a formação das palavras, como por exemplo, a derivação, se ela foi derivada com prefixo, com sufixo, siglas, hibridismo, abreviação, composição, se a palavra foi composta por aglutinação. Quando você estiver estudando sobre isso, você está estudando a morfologia. Onomatopeia. Também, quando você está estudando as classes de palavras. Quais são as classes de palavras? Substantivo, adjetivo, artigo, pronome, numeral, verbo, preposição, conjunção, advérbio, interjeição. Então, quando você está estudando as classes de palavras, conhecidas também como classes gramaticais, você está estudando morfologia. Então, seguindo aquele mesmo conceito, aquela mesma sequência de que uma criança, ela ouve primeiro e tenta reproduzir o som. Então, vamos estudar, a primeira coisa é a fonologia. Depois, a criança, ela começa a querer falar as palavras de forma mais correta. Então estamos estudando morfologia, porque depois de estudar sobre o som, vamos estudar sobre a forma da palavra, como ela foi formada e tudo isso com a classe que ela pertence. Quando
eu já sei qual é a classe gramatical daquela palavra. Por exemplo, casa, eu analiso a casa. Estou analisando morfologicamente a casa. E eu sei que ela é substantivo, a palavra casa é um substantivo. Eu sei também qual é o radical da palavra casa, que é só C-A-S. Eu sei qual é o radical, sei qual a origem, tudo certinho. Agora, vamos estudar a sintaxe, que é aquela forma de eu conseguir aplicar ou entender a função daquela palavra em uma oração, em uma frase qualquer, certo? Então, a sintaxe, ela estuda a função que uma palavra ou um termo tem em uma oração, em uma frase. Por exemplo, quando eu estou estudando morfologia, não me importa as outras palavras que estejam junto com aquela. Eu só quero saber que aquela palavra que eu estou estudando, a origem dela, eu quero saber como ela foi formada, eu quero saber a classe gramatical isolada. Quando eu estou estudando sintaxe, aí eu quero saber a função dela, a função daquela palavra na frase. Aí ela já depende de outras palavras, certo? Então, veja o que quando você está estudando sintaxe, assim, o que você estuda quando está estudando sintaxe. A sintaxe, quando você está estudando sintaxe, você estuda frase, oração e período, se a frase é nominal ou é verbal, se o período é simples ou é composto. Tudo isso daí, se é composto por subordinação ou coordenação, você está estudando sintaxe. Sujeito e predicado, os complementos, que são os complementos nominais e verbais, a colocação pronominal, as concordâncias nominal e verbal. Você também estuda regência. Então, toda vez que você estiver estudando essas coisas aqui, você está estudando sintaxe. Ou seja, depois de estudar morfologia, você vai para a parte da sintaxe, que é a parte em que você estuda a função que uma determinada palavra ou termo tem em uma oração, em uma frase, em um período, certo? Então, eu já estudei a fonologia, estudei o som, já estudei a forma, que é a morfologia, já estudei a função que uma determinada palavra tem, já estudei tudo isso daí que é sintaxe. Agora eu vou para a parte da semântica. Lembrando, uma criança ela ouve o som e tenta reproduzir, depois ela tenta falar a palavra de forma mais correta, depois ela passa para aplicar essa palavra em determinada frase e, por último, aliás, em quarto lugar, vamos colocar assim, nós estudamos a semântica, que é o quê? É quando uma criança busca os significados das palavras, está no período de adolescência ali e está querendo buscar o significado das palavras. Pois semântica nada mais é do que o significado, em dado contexto. Aí agora sim, agora você não analisa mais a palavra numa oração, num período, você não analisa mais o termo, a função que ele tem ali. Você vai analisar o significado. A palavra casa, eu não quero saber como ela foi formada. Eu quero saber agora o que o autor, o que o narrador quis dizer com aquela palavra casa. O eu lírico estava falando de quê? Essa casa, ele estava falando da terra natal dele, estava falando do lugar onde ele mora, estava falando de quê, certo? Então, agora nós vamos estudar a semântica. O próximo passo é estudar a semântica. Veja as áreas da semântica. Quando eu estou estudando semântica, o que eu estudo? Eu estudo a relação entre o significado e o sentido de uma palavra, né? Vamos lá. Então eu estudo linguagem verbal e não verbal. Eu estudo a língua falada e a língua escrita, a fala e o signo. Quando eu estudo sinônimo e antônimo, eu também estou estudando semântica. Eu estudo polissemia, os homônimos também está fazendo parte aqui da semântica. E os parônimos. Então tudo isso tem a ver com a semântica. Então, como uma criança, eu já estudei, já tentei entender um pouco mais sobre o som das palavras, já tentei entender a classe gramatical e como essa palavra foi formada, já também segui a ordem de saber a função que uma determinada palavra, de que um determinado termo tem em uma oração. Depois, que foi estudando a sintaxe, depois vimos aqui o significado de um determinado termo ou o significado de uma palavra em uma oração, em um texto, em um período. Agora, o próximo passo que eu vou estudar agora é a estilística. Isso, o estilo.
Na verdade, eu vou me preocupar aqui com a expressividade da língua, como a língua se expressa, a forma. Presta atenção do que a estilística estuda. Você já até estudou muito sobre isso na escola, porém nunca entendeu que você estava estudando esse campo da gramática. Veja o que a estilística estuda, entenda melhor. Então, a estilística, quando você está estudando a estilística, você está estudando tipos de texto, você está estudando a variante linguística. Quando você estuda a língua formal e escrita, a língua formal e informal, você também está estudando estilística. Quando você produz um texto, ou analisa um texto, se ele tem humor ou não, também você está preocupado com a estilística. Denotação e conotação. Figuras de linguagem, você também está estudando estilística, você vai empregar figura de linguagem naquele texto ou não. As funções de linguagem também, quando você estuda as funções de linguagem, você está também estudando estilística. Entendeu? Então, são dicas e há uma lógica para isso. Por exemplo, quando você estuda o som de uma palavra, fica melhor para você entender a classe gramatical daquela palavra, a origem dela, que é a morfologia. Primeiro você estudou a fonologia, depois a morfologia. E fica melhor para você entender a função que aquela palavra tem, que é a sintaxe. Fica melhor para você entender depois a semântica, que é o significado que aquela palavra tem em determinado contexto. Fica melhor também para você entender a estilística, certo? Então, tem uma lógica de estudo para isso. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Não esqueça de dar o seu like, de compartilhar. Pode comentar, pedir vídeos. E lembrando que nós estamos aqui apenas para ajudar você a esclarecer alguma coisa que ficou faltando, para te ajudar naquele momento que você está estudando para o seu concurso público vestibular. E não vai substituir o estudo de uma vida toda, apenas para lhe ajudar. Até o próximo vídeo.